Veja que no episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão clamava, louvava, jogava suas vestes, levantavam ramos e diziam: Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Havia alegria, havia júbilos. E naquela mesma semana Jesus foi preso. E as circunstâncias mudaram. As circunstâncias daquela entrada triunfal, daquela euforia, mudou para uma tensão. Quando Jesus foi preso, naquele mesmo momento, aquelas pessoas que haviam lançado suas vestes, levantado o ramo, aqueles mesmos que haviam dito: Hosana que vem em nome do Senhor, simplesmente desapareceram. Alguns se omitiram, outros fugiram, inclusive alguns de seus discípulos. Pedro, que havia dito que por ele morreria, negou. E aqueles que estavam entre a multidão mudaram de lado e disseram: solta Barrabás e crucifica Jesus. Veja como que uma fé emotiva, circunstancial, ela muda tão de repente. E a pergunta é: não é assim que muitos hoje estão vivendo? Quantas pessoas que de repente têm pouco tempo de igreja, ou anos na igreja, até hoje, elas vivem uma fé circunstancial. Quando as circunstâncias estão boas, elas estão com um sorriso no rosto, satisfeita. Eis-me aqui, Senhor. Agradam a Deus, fazem tudo direitinho, vêm à igreja, são dispostas para fazer as coisas para Deus. Mas essas mesmas pessoas, sejam elas quem forem, bastou vir uma circunstância difícil, como pandemia, como um filho problemático, um marido problemático, um problema na empresa, um problema no trabalho, essas mesmas pessoas, elas mudam. Elas não são mais as mesmas. Algumas mudam de lado, abandonam a fé, outras ficam na igreja aborrecidas, indiferentes, e outras simplesmente negam sua fé a Jesus. Lá em Tiago, o Espírito Santo, ele revelou isso quando ele diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em seu caminho, não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, porque a sua fé é como a onda do mar, ora está alta, ora está baixa. E é aí que você tem que entender. A fé circunstancial e a fé racional, definida. A pergunta é: até quando você que ainda vive uma fé circunstancial, que de repente está aí agora, triste, deprimido, aborrecido, que de repente abandonou sua fé, de repente não abandonou a igreja, mas vive lamentando, reclamando, até quando você vai viver essa fé? Mas nós temos a solução para você. Eu vou lhe dar a solução. Vamos ler o texto? O apóstolo disse assim: eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Deixa eu explicar para você. Paulo está falando com o povo de Coríntio, que o comportamento deles era de adultos ou de meninos. Menino é o mesmo que criança. Criança. Você já viu a criança? Tudo que a criança quer é prazer. A criança quer prazer, quer brincar, quer se divertir.
os meninos que estão hoje dentro da igreja, as crianças da fé, são assim. Você está pensando que a vida é só de prazer? A vida, senhora e senhor, é um processo. Mas a criança não entende isso. Você que não quer passar por um processo, você nunca vai crescer, você nunca vai amadurecer, você nunca vai subir o degrau da vida, você nunca vai evoluir. E veja se não é isso. Por que a criança só quer prazer? Porque ela quer curtir. Na cabeça dela tudo é festa, tudo é alegria. Há pessoas que elas só querem isso, só querem satisfação, prazer, resultado, resposta. Elas só querem viver de prazer em prazer. Mas na vida do ser humano, nós vamos passar por processos de luta, de desafios, de problemas, desertos, espinhos. E é nesses processos que eu e você vamos crescer, vamos amadurecer, vamos nos tornar adultos, vamos ser homem, mulher de Deus, vamos se tornar equilibrados, vamos amadurecer, vamos confiar, vamos crer em Deus como se deve. Mas a criança não quer passar pelo processo. Então você tem que ter essa clareza de mente. Fé circunstancial é você ser menino, é você ser criança no sentido espiritual. Por isso que hoje não é de se surpreender, não é. Pessoas antigas de igreja, que dado o tempo que estão aqui dentro, dado o que já viu, o que já presenciou, agem como crianças, espiritualmente falando. Pessoas que diante das lutas desanimam, desistem, abandonam sua fé, e outras chegam até ter medo de bruxaria. Pessoas que têm visto o poder de Deus, sabem do que está escrito, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas bastou encontrar um pó na porta da sua casa. Ai, meu Deus, isso é bruxaria. E se for, qual o problema? Será que a vida que você tem com Deus não é suficiente para você sobrepor qualquer coisa ou qualquer obra do mal? Está temendo por quê? Está reclamando por quê? Está com medo de quê? Se você tem um Deus que pode todas as coisas. Então você que não quer passar pelo processo, você vive reclamando, você vive se queixando, você vive fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito, porque você julga que Deus não está sendo justo, que Deus não está te respondendo. Pare de reclamar. É necessário nós passarmos por lutas, é necessário nós nos decepcionarmos com pessoas para ver quem realmente o ser humano é. Cresça, evolua. Existem pessoas que não receberam o que pediram porque não estão prontas para receber, porque elas não evoluíram espiritualmente, não amadureceram. Se elas receberem o que elas estão a pedir, elas vão afundar num profundo fundo de poço ou perder sua vida. Elas não estão prontas para entrar no relacionamento, porque elas não evoluíram. Elas não estão prontas para conquistar grandezas financeiras, porque elas não cresceram dentro dela. Aquilo ali vai ser uma armadilha. Elas não estão prontas para estar em certos lugares, porque elas não vão ter estrutura para ver ou para enfrentar certas coisas. Deus, na sua infinita misericórdia, está nos preservando, nos guardando. Então, senhor, senhora, o que você tem que fazer? Esteja aberto ao processo. Luta, prazer. Espinho, desafio. Prazer. Desafio,
prazer. A vida é assim. E quem é fé consciente, racional, entende. E quando vem a luta, se agarra a Deus. E o que é necessário, pastor, para que eu tenha uma fé não circunstancial, emotiva, que evapora igual fumaça? Qual é a necessidade? O que eu preciso para ter uma fé definida, uma fé consciente, racional? Simples. Confiança em Deus. Veja que a fé é a partida no motor. Tem que dar partida. Mas o combustível é que faz o motor ficar a funcionar. É a confiança. Não adianta eu receber com alegria a palavra e crer. Deus vai me curar. Deus vai restaurar a minha vida. Deus vai me mudar. Deus vai me honrar. Deus vai mudar essa situação. Se eu não tiver a confiança para me manter nessa fé que foi revelada. Veja que quando dá partida, o combustível, a confiança, mantém o motor ligado, funcionando. Tudo funcionando. Mesmo que tenha todo o motor, todas as necessidades, se não houver o combustível, ele não vai funcionar. É igual andar de bicicleta. Quem sabe? Quem sabe nunca esquece. Quando eu e você estávamos aprendendo, quando éramos crianças, o pai, a mãe, ou seja lá quem for, colocava até uma ajudazinha. Lembra? Que além de ter os 2 pneus da bicicleta, tinha que colocar aqueles 2 calços auxiliares de um lado e do outro. Aí conforme você ia aprendendo, tirava um lado. Aí você caía para um lado, mas não caía para o outro. Até que você aprendeu, tirou os 2, agora você anda. Subiu, o que você faz? Confiança. Subiu, pedala. Depois de 20 anos, coloca você em cima da bicicleta, tu continua pedalando. Isso aí é confiança. É aí que você começa a ter experiências com quem? Com Deus. Pastor, qual o segredo para eu confiar? Vou lhe dizer para você. Qual o segredo para eu evoluir? Para eu ter clareza diante das situações que eu estou vivendo? Qual o segredo para que no momento do processo que a vida vai fazer eu passar, eu não negue minha fé, não me escandalize, não viva uma fé circunstancial e abandone Jesus? Qual o segredo da confiança? Vou lhe dizer. O segredo da confiança é confie. Pronto. O segredo da confiança é esse. Confiar. E confiar é obedecer. É ter a plena convicção dentro de si do seguinte: quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Eu sei que as circunstâncias estão dizendo para mim deixar de crer. As circunstâncias estão dizendo que Deus não está olhando para mim. Mas não é que Deus está a demorar. Ele está a caprichar na minha vitória. Está chegando aí. Eu confio. As circunstâncias e as pessoas estão a dizer para que eu largue. Que isso é besteira, é tolice. Que Deus não vai ajudar a coisa nenhuma. Que está ruim, vai ficar pior. Mas eu sei, como disse Jó, no seu fundo do poço, ele disse para a esposa dele, que olhou na cara dele e falou: a vida que você está vivendo, doente, perdeu tudo, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele olhou para ela e falou: tu fala como louca. Eu sei que o meu Redentor vive e dentro em breve ele se levantará. Isso é confiança em Deus. Ele passou pelo processo e ele foi provado e aprovado, cresceu, amadureceu e se tornou exemplo. Então, pare de reclamar, pare de se queixar. Você está passando por um processo? Diga: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me dê força, me dê sabedoria.
Ó Senhor, dá-me força, dá-me condição de passar por esse vale da sombra da morte, por esse deserto, por essa fornalha, por essa cova, e lá do outro lado eu tenho experiência contigo, e através da minha vida outras pessoas descobrirem que tudo é possível àquele que crê. Pare de se comportar como criança, só querendo prazer. Eu quero só mudança, eu quero só mudança, eu quero só satisfação, eu quero só alegria, alegria, alegria. Pare de ser criança. Cresça e amadureça em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu?